Você já olhou no espelho e sentiu que algo dentro de você está cansado? Não o corpo, mas o espírito, como se ele estivesse envelhecendo em silêncio, mesmo quando tudo à sua volta diz que a vida ainda está começando. Tem gente que envelhece sem nunca ter vivido de verdade. E nem sempre é o tempo o culpado. São os hábitos, as repetições inconscientes, a maneira como você acorda todos os dias. Sem alma, sem propósito, sem presença. Eu conheci um homem assim. Tinha 32 anos, mas os olhos dele carregavam o peso de quem desistiu há muito tempo. Ele sorria, mas era um sorriso automático. Respondia tudo bem. Mas por dentro, nada estava bem. Trabalhava, comia, dormia. Como se isso bastasse para se considerar vivo. Certa vez, perguntei o que ele queria de verdade. Ele demorou para responder. Muito tempo. E no fim, disse apenas: queria sentir que minha vida não está sendo desperdiçada. Esse homem poderia ser você. Ou alguém que você ama. Ou uma parte silenciosa de si mesmo que você tenta ignorar. A verdade é dura. Estamos envelhecendo rápido demais. E não é por fora. É por dentro. Pelas escolhas que fazemos todos os dias. Pelos hábitos invisíveis que sabotam nossa alma. É sobre isso que vamos falar hoje. E talvez isso te desperte antes que seja tarde. Hábito 1. A pressa de viver e a fuga de si mesmo. Marco Aurélio escreveu: as pessoas correm para escapar da vida, mas a vida sempre está dentro delas. Você corre. Corre para se ocupar, para não pensar. Corre para sentir que está vivo. Mas tudo o que faz é se afastar da única coisa que poderia te curar, o silêncio. A pressa é um disfarce elegante para o medo. Medo de olhar para dentro. Medo de descobrir que, mesmo com tudo, você ainda está vazio. Você não está ficando velho. Está apenas perdendo tempo com o que não te renova. E agora me diga, com sinceridade, qual desses hábitos você sente que mais te desgasta por dentro? Qual deles você está pronto para deixar para trás? Escreve aqui nos comentários. Sua reflexão pode ser exatamente o que alguém precisava ler hoje. E juntos, podemos transformar silêncio em força. Você acorda. Olha o celular antes de olhar para si mesmo. Corre para cumprir prazos, responder mensagens, apagar incêndios. Tudo parece urgente. Mas nada é importante de verdade. Você entra em trens lotados, escadas rolantes, filas. Mas ninguém está realmente ali. Você também não está. Está longe. Disperso. Exausto. Essa correria parece vida. Mas é só fuga. Fuga da dor que você evita sentir. Do silêncio que você evita ouvir. Da pergunta que você evita fazer. Quem eu estou me tornando? Conheci uma mulher que dizia estar sempre ocupada. Sua agenda era cheia. Mas no fundo, ela sabia que tudo aquilo era só um ruído bem organizado. Um barulho bonito o suficiente para que ela não precisasse olhar para dentro. Ela chorou um dia, no carro, parada num semáforo. Não porque algo terrível tivesse acontecido, mas porque, pela primeira vez, ela teve um minuto de silêncio. E isso foi insuportável. A pressa parece uma virtude moderna, mas, na verdade, é um dos hábitos que mais nos envelhecem. Não o corpo, mas a alma. Porque quando tudo é urgente, nada é essencial. E sem o essencial, você vive no automático e morre despercebido. Você não precisa correr mais. Precisa parar, respirar e escutar o que sua vida está tentando dizer. Hábito 2. O hábito de se ferir em silêncio. Autocrítica constante. Sêneca dizia que não é a carga que nos destrói, mas a forma como a carregamos. E você tem carregado pedras onde deveria ter flores. A dor de ser duro consigo mesmo é sutil.
Quase ninguém percebe. É um veneno silencioso que vai se infiltrando nas brechas do pensamento. Você erra e se castiga, fracassa e se xinga por dentro. Ninguém ouve, mas você ouve tudo, o tempo todo. Há uma voz que vive dentro de você. Ela fala baixo, mas machuca fundo. Diz que você é burro, que não é suficiente, que nunca vai conseguir. E o pior de tudo é que você acredita. Conheci um rapaz que sorria para todo mundo, mas odiava a própria imagem. Não por vaidade, mas por vergonha. Vergonha de não ser o que ele achava que já deveria ser. Ele se comparava, se diminuía, se sabotava. E quando algo dava certo, ele duvidava, como se a vida estivesse errada ao dar-lhe uma chance. O estoicismo não ensina a ser frio, ensina a ser justo. E ser justo consigo mesmo é parar de se bater por dentro. É entender que errar é humano, mas se punir sem trégua, isso sim é o que nos destrói. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E às vezes, o que mais nos envelhece é a opinião que temos de nós mesmos. Você não precisa se tratar como um inimigo. Você já lutou demais. Agora, é hora de se acolher. Hábito 3. A raiva disfarçada de justiça, o veneno que volta. Epicteto alertava: quem se irrita com os outros se entrega ao controle deles. Você já percebeu como a raiva chega sorrateira? Ela não grita de imediato. Ela começa como uma decepção pequena, uma injustiça mal digerida, um silêncio que você não queria ouvir. E então ela cresce, vira tensão nos ombros, fúria nos pensamentos, desejo de provar, de responder, de devolver na mesma moeda. Você acredita que está certo, e talvez esteja mesmo, mas a questão não é se você tem razão, é se vale a pena carregar esse fogo dentro do peito. Lembro de um pai que gritava com os filhos por qualquer coisa. Por um copo derramado, por um silêncio mal interpretado, por um não que vinha no momento errado. Mas o que doía nele não era o presente, era o passado. Ele carregava feridas antigas. E sem perceber, devolvia ao mundo a dor que nunca soube como curar. A raiva, quando se torna hábito, nos transforma em instrumentos da dor alheia. Você acha que está descontando em alguém, mas na verdade, está descontando em si mesmo. A cada explosão, algo em você se apaga. A cada grito, um pouco da sua juventude se esvai. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. E isso exige força. Não a força de quem revida, mas a força de quem escolhe não se contaminar. Quem guarda a raiva, envelhece mais cedo. Não no rosto, mas no coração. Hábito 4. A dependência do externo e a alma que mendiga atenção. Crisipo dizia que a verdadeira liberdade nasce quando não precisamos mais do aplauso dos outros. Mas a verdade é que você quer ser visto, quer ser notado, quer sentir que importa, e há uma dor silenciosa nisso. Porque quanto mais você depende do olhar de fora, mais cego fica para o que existe dentro. Você posta, espera, se expõe, calcula, sorri, mas só quando sabe que alguém está olhando. A alma começa a se moldar para agradar, e aquilo que era essência vira performance. Eu conheci uma garota que vivia de elogios. Ela era gentil, prestativa, presente. Mas era como um espelho rachado. Só refletia o que os outros queriam ver. Um dia, quando ninguém respondeu às suas mensagens, ela chorou por horas. Não porque estava só, mas porque sentiu que sem aplausos, ela não existia. O estoicismo nos ensina que o valor real é interno. Epicteto dizia: se você quer ser invencível, não se envolva em batalhas cujo resultado depende dos outros. E quando sua alegria depende de curtidas, sua paz depende de mensagens,
Sua identidade depende da aprovação. Você está lutando uma guerra que nunca poderá vencer. Quem vive do externo, morre no silêncio. E a alma que mendiga atenção, envelhece por dentro todos os dias. A vida muda. Sempre. E quanto mais você resiste, mais violenta a mudança se torna. Hábito 5. O hábito de resistir à mudança e o tempo como inimigo. A vida muda. Sempre. E quanto mais você resiste, mais violenta a mudança se torna. Você tenta manter as coisas como estão. Segura um emprego que já não faz sentido. Um relacionamento que já se esvaziou. Uma versão de si mesmo que já não te representa mais. Mas tudo isso já partiu. Você é quem ainda insiste em manter a porta fechada para o novo. Eu conheci um homem que se recusava a mudar. Perdeu o emprego, a saúde, o casamento. Mas em vez de se adaptar, ele endureceu. Criou muros, virou pedra. E com o tempo, percebeu que não era o mundo que estava o destruindo. Era ele mesmo, lutando contra o fluxo inevitável da vida. Marco Aurélio escreveu: "Não perca tempo discutindo como um bom homem deve ser. Seja um. E ser um bom homem, ou uma boa mulher, é aceitar que crescer dói. Mudar assusta. Mas resistir à mudança é morrer em parcelas. Há hábitos que nos envelhecem, porque nos prendem ao que já foi. E o tempo, que poderia ser nosso aliado, se torna um castigo quando tentamos congelar o que é feito para se transformar. A vida não espera por quem hesita. E a alma, quando sufocada, envelhece rápido. Você não está ficando velho. Você está cansado de carregar o que não te serve mais. Está exausto de ser alguém que precisa provar o tempo todo, de correr sem parar, de agradar sem alma, de recomeçar sem se permitir mudar. O que te envelhece não são os anos, são os hábitos, e alguns deles você já pode abandonar hoje. Olhe para sua rotina com honestidade. Pergunte-se: o que dentro de mim já morreu, mas eu ainda insisto em manter vivo? A resposta pode ser dolorosa, mas também pode ser libertadora. Agora me conta aqui nos comentários: qual desses hábitos você reconhece em si? Qual deles você sente que já está pronto para deixar? Sua reflexão pode acender uma luz na jornada de outra pessoa. E pode ser o primeiro passo para a sua própria renovação. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like. Isso ajuda a mensagem a alcançar quem precisa ouvir. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco nessa jornada de consciência. E não vá embora agora. Tem 2 vídeos aparecendo na sua tela. Escolha um deles. O que o seu coração pedir. Porque talvez o que ele precisa ouvir hoje esteja lá. Viva com presença. Caminhe com leveza. E lembre-se, a alma que se conhece não envelhece.